In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando... Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio. Poderia ter se levantado no Egito, agora esperem, vou profetizar assim e tal. Vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas, ele teria sido mundialmente famoso. Mas isso não estava em seu coração. Não podia estar em seu coração. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. O Espírito nele. Vejam, José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Um tipo perfeito de Cristo. E a única, ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente, e eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez.
Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele, o Espírito de Deus. Ele não teria ido lá por conta própria e sido jogado numa cova e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro, e um se perdeu e o outro se salvou por sua perdição no cárcere. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai, e o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, o arco-íris, uma aliança. E Deus Pai deu a seu Filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa. Ele não tinha motivo para odiá-lo. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal e odiaram-no sem causa. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. Eles fizeram, ele se faz tal e tal. Ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Vejam Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele, operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo. Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes somente tivessem tido o discernimento de espírito, como estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, este homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse, não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. É por isso que se vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio. Como podeis condenar-me? Então, quando eu sou o Filho de Deus? Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia disse que eram. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem está tão ungido com o Espírito, agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele.
Às vezes, ele é julgado mal. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria, ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele. Porque Deus o desamparou? Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Bem, alguém disse, escutem aquele hipócrita lá. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é nos unir. Amai-vos uns aos outros. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito. Ele foi o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele indo de uma parte à outra. Observem sua vida. Todo o Antigo Testamento. Ele foi o tema do Antigo Testamento. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram, não a si mesmos, eles clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. E então, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Vejam Davi, quando foi destronado como rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo o Monte das Oliveiras ao norte de Jerusalém. E ele contemplou a cidade atrás e chorou, porque foi rejeitado. Que foi isso? Foi o Espírito de Cristo. 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, contemplando a cidade, como rei rejeitado, e clamou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, tuas diversas denominações e tudo mais, como a galinha ajunta sua ninhada, mas não quiseste. Quantas vezes quis eu fazer isto? Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que foi manifestado na plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando às pessoas. Quantas vezes quis eu vos ajuntar? E quando você vê separações e divergências e os irmãos separados e a vida cristã um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja a uma unidade de espírito. Uma unidade de espírito para que possam reconhecer a Deus. Tentando realizar isso, independente da denominação a que pertençam, no que tange a isso. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se é o Espírito de Deus ou não. Agora, notamos, quando ele esteve aqui na terra, como andava fazendo o bem. Notei outra coisa que me veio à mente. Notaram, quando Davi foi rejeitado como rei, ele saiu da cidade, e um pequeno benjamita, que deve ter agido como irmão para ele, devia ter ficado triste, porque ele foi rejeitado, mas ele era aleijado.
e se arrastava por lá na condição de aleijado, jogando terra em Davi e chamando-o de todos os tipos e nomes ruins, e amaldiçoando-o em nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi em nome do Senhor, este aleijadinho benjamita. Observem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo operando. Agora, se notarem, ele era aleijado. Representa a deficiência espiritual do povo hoje que zomba do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo manifestando-se. Isso era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. E hoje, quando zombam das pessoas que receberam o Espírito Santo e estão tentando realizar algo para unir metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais e presbiterianos, e todos como uma unidade, como um corpo de Cristo, e veem o Espírito operando, dizem, bem, veja, esse é pentecostal. Fora com ele. Sei que um fugiu com a mulher de outro homem. Sei que este ficou bêbado. Sei que este fez isto. Sei que este fez aquilo. Tudo isso. Mas eles são grandes o suficiente para esconder suas próprias coisas. Eles conseguem escondê-las. Mas descobriram o que Davi havia ocultado. Por quê? Ele tinha o Espírito de Cristo nele. Aquele guarda disse... Queres que eu tire a cabeça desse cão que amaldiçoara meu rei? Observem o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Perceberam? Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Em vez disso, hoje queremos levantar os punhos e lutar contra ele. Vejam, cortar-lhe a cabeça. Sim, tirem-no. Ele não pertence a nós. Deixa-o. O Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele aleijadinho movendo-se por ali, jogando terra em Davi. É isso o que fazem hoje com o Espírito de Cristo. Eles são um bando de santos roladores. Ora, são um bando disso. Eles não estão com nada. Cura divina não está com nada. Não existe essa coisa de anjos. Não existe essa coisa de profetas. Todas essas coisas, os dias dos milagres já passaram. Jogando terra. Mas deixem-nos. Mas quando Davi retornou em poder, aleluia, quando ele voltou como rei pleno de Israel, não se preocupem, este Jesus, cujo Espírito temos hoje, que desempenhou o seu papel, retornará em um corpo físico a segunda vez, em glória, em poder e majestade. Aquele pequeno atirador de terra caiu sobre seu rosto e implorou por misericórdia. Deixem-no. O Espírito de Cristo em nós. Não o excomunguem. Lembremos-nos de que todas essas coisas têm de acontecer. Temos uma coisa a fazer. Seguir em frente. Deus prometeu que faria tudo contribuir juntamente para o bem daqueles que o amam. Vamos manter o discernimento de espírito, manter o objetivo correto. Estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo e servindo a Deus. Se o homem tem o tipo errado de objetivo, então o que vai acontecer? Está vendo? Agora, verificamos que o Espírito de Deus estava nele. Todos os profetas antigos falaram dele. Todos os espíritos em porção, cada pequena porção, não estavam glorificando a si mesmos, profetas verdadeiros. Todos os profetas verdadeiros o estavam manifestando, falando dele, e tudo o que disseram cumpriu-se nele. Mostrou que era o Espírito de Deus neles. Cumpriu-se. Que foi isto? Deus falando de si mesmo. Estão vendo? Deus manifestando-se através destes profetas. Não para receber glória. Quem será o próximo presidente? E quem será isto? E bater na cabeça. Dize-nos quem te bateu e creremos em ti. Não é isso. É algo para manifestar Deus. Não é algo para tornar o irmão Weathers aqui, ou o irmão Shores, ou o irmão fulano de tal lá, um grande homem. E torná-lo maior do que os demais do seu grupo. Torná-lo o maior de Phoenix. Não é para tornar William Branham grande. Mas é para fazer o quê? Não é para tornar Oral Roberts grande, Billy Graham grande.
Mas são os corações. Estamos tentando realizar algo para o reino de Deus. É para manifestar Deus. Todos os dons e coisas tais não tornam um maior que o outro, apenas fazem com que todos nós trabalhemos juntos para a perfeição do corpo, para nos unir como um só povo, como povo de Deus. Mas quando os virem indo na direção contrária, não os amaldiçoem, apenas deixem-nos. Alguém tem de fazer isso. Mas esperem até que Jesus venha em poder. Agora vemos todos aqueles profetas falando. Cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias vindouro. Quando entravam no Espírito, eles agiam e falavam e viviam a vida exatamente como o Messias. Você fez isso daquele lado da cruz, falando da sua vinda. Quanto mais depois da sua vinda colocará o Espírito do Messias na igreja para agir, fazer, trabalhar e viver como o Messias? É o Espírito de Deus. Discirna esse Espírito. Veja se é de Deus ou não. Veja se age como Ele. Veja se suas emoções. Se alguém levanta algo contra você e joga terra na sua vida, quando você sabe que é totalmente inocente e você sabe que tem o Espírito de Deus, não tente separar-se. Não tente agir de maneira maldosa para com Ele. Não o amaldiçoe. Apenas siga caminhando, sabendo que Deus fez isso para lhe dar um teste para ver como você reagiria. Ele terá de chegar a isto, de qualquer maneira. Como disse o outro dia, creio que é na igreja do irmão Fuller, do ciclista, no Canadá. Bem, todos eles achavam que podiam ser melhores do que este rapaz. Não passava de um rapazinho delicado. E ele era o único que não sabia andar sem segurar o guidão. Estou contente de gostar de ser um dos antigos ciclistas de guidão. Segurar ambos os lados da cruz e dizer: nada trago em meus braços. Deixa-me apegar minha cruz, Senhor. Não tenho intelectualidade. Não tenho nada. Deixa-me apenas segurar aqui, olhar além. E tinham uma prancha de 30 centímetros para andar por um quarteirão para ganhar uma bicicleta Schwinn de $100. Todos aqueles meninos que sabiam andar sem segurar iam ao centro da cidade para comprar mantimentos para a mãe e voltavam e nem tocavam no guidão. Todos eles começaram a olhar. Não estavam acostumados a segurar no guidão e caíram. Mas aquele menino montou lá e segurou o guidão e andou até o fim. Perguntaram-lhe, disseram, como fez isso? Ele disse, foi nisto que vocês erraram, companheiros. Vocês são melhores ciclistas do que eu, mas estavam olhando aqui. E disse, isso os deixou nervosos, ver o que vocês estavam tentando se equilibrar e caíram. Disse, eu não olhei nenhuma vez aqui. Fiquei de olho no fim e fiquei firme. Isso é o que devemos fazer. Não olhem para essas pequenas coisas agora. Será que este fez isso ou fez aquilo? Fiquem de olho no fim e fiquem firmes. Cristo está vindo. Observem o fim, apenas fiquem firmes. Não reparem no que está acontecendo agora. Observem o que vai acontecer além, no tempo do fim, quando teremos de nos apresentar e prestar contas pela nossa vida. Davi não estava de olho naquele pequeno benjamita que jogava terra nele. Ele era aleijado de qualquer maneira. Ele não pôs atenção nele. Ele nem deixou o guarda cortar-lhe a cabeça. Disse, deixa-o. Deus lhe disse para fazer isso. Deus lhe disse para me amaldiçoar. Deixa-o. Pois Davi sabia que algum dia retornaria em poder. Chegaria a hora daquele benjamita. Sim, é isso. A igreja se levantará em triunfo. Só fui enviado para orar por seus filhos enfermos de qualquer maneira. É tudo que posso fazer. Onde quer que estejam e em que igreja estejam, não faz diferença para mim. Estou tentando orar por seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom para a sua glória. É por isso que nunca pertenci a nada. Agora lembrem-se, isso está bem. Vejam, não estou dizendo isso agora. Quero que me entendam bem que creio que Deus tem cristãos em cada igreja, seus filhos. Ele nunca me questionou sobre isso. Apenas fui enviado para orar pelos filhos e fazer estas coisas e manifestá-lo. Agora, vejam, Jesus e esses profetas, tudo o que eles falaram tinha de ser verdade, pois era o poder de Deus neles. O próprio Deus falando através deles a respeito de si mesmo vir para a sua própria glória. Quem é presidente?
Quem vai ser? Vai ser? Será que vamos ter chuva suficiente este ano? Isso não significa nada. Algo para a glória de Deus, algo para pôr a igreja em ordem, algo para o poder de Deus. Não para tornar-se conhecido, mas para tornar a glória de Deus manifestada. Agora, notamos que todos aqueles profetas e tudo o que disseram a respeito dele, tudo veio a ser verdade, porque ele era o tema do Antigo Testamento. Foi para Jesus, o Messias vindouro, que todo profeta olhou desde Adão até Malaquias. Todo profeta falou da vinda do Senhor. Cada um incluiu sua parte, porque estava ungido por Deus. Era tudo de que ele podia falar. Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo nisso. Mas, observem, tudo o que eles disseram aconteceu. Olhem aqui, tomemos apenas algumas das coisas que os profetas disseram. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança. Aconteceu? Claro. Seu nome será Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. É o que ele foi, exatamente. O Pai da eternidade. Ninguém nesta terra deveria ser chamado Pai, mas Deus que é o seu Pai. Muito bem. Agora vejamos novamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz, sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A audiência de Pilatos, enquanto o próprio homem, tendo suas costas açoitadas daquela maneira, com um chicote chamado gato de 9 caudas, não percebeu que as Escrituras disseram que seria assim. Eles não tinham discernimento de espírito. Aqueles sacerdotes que diziam, tira, tira, é na cruz, quando eles estenderam os lábios e coisas assim, quando o ouviram clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Eles não tinham discernimento. Vejam, eles não podiam discernir o Espírito. Era disso que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam os lábios, não sabendo que estavam fazendo isso. Exatamente o que aquele benjamita fez a Davi. Vejam, ele achou que Davi estava todo errado, porque não concordava com ele em seus princípios de governar seu reino. Ele não entendeu que era o Espírito de Deus em Davi fazendo isso. É aí onde devemos discernir hoje o espírito de um homem. O que ele está tentando fazer? O que ele está querendo? Não a que grupo ele pertence, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais. Se é branco, negro, amarelo ou o que seja. Vejamos o que ele está tentando realizar e consideremos isso. We shall sing on that view, oh God. The melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy peace. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath,